Beleza, gente, então vamos falar aqui sobre a nossa questão 22. A 22 diz pra gente o seguinte: constituem aspectos característicos de bacias intracratônicas do tipo SAG, exceto a. Apresentam comumente depósitos sedimentares fluviais e lacustres. B. Desenvolvem-se segundo baixas taxas de subsidência. C. Ocupam amplas áreas continentais. D. São largas e rasas. E E. São abundantes os sedimentos marinhos profundos. Então aqui a gente tem, né, que todas são verdade, exceto uma. Então pensa aí qual que você acha que é. Pausa o vídeo se quiser, que eu vou continuar aqui. Então aqui joguei nosso enunciado para cima de novo e coloquei aqui umas definições que a gente tem que lembrar sobre as bacias SAG. O que significa essa palavra SAG em inglês? É um sinônimo de sink. Então, o que significa isso? Significa afundar, subsidir, que nem eu coloquei aqui nessa definição. Então, o que acontece? Geralmente, essas bacias elas podem se formar quando tem uma subsidência termal. Só que muitas vezes isso acontece, essa formação dessa bacia SAG acontece imediatamente e de forma subsequente a um rifteamento. Né? Então você tem um rifteamento e depois essa bacia vai se abrir e vai acomodar geralmente grandes lagos aí nessa região. E essas bacias vão ser rasas e extensas e elas vão geralmente estar ligadas a uma quiescência tectônica, né? Então aqui a gente tem esse diagraminha que mostra mais ou menos como que... Mostra mais ou menos não, é uma representação de como se forma basicamente uma margem passiva, tá bom? Então primeiro o que a gente tem aqui? A gente tem uma fase pré-rift, depois a gente tem essa formação desse graben aqui, né? Você tem os sedimentos rift sendo depositados, já tem uma fusão parcial aqui nessa parte de baixo. Aí você forma essa bacia sem rift, né? Você tem aqui um regime de deformação de extensivo, né? Você tem erosão aqui dos dois lados dessa falha, né? Esse aqui é um rift simétrico, né? Aí deposição aqui do sedimento sem rift nessa bacia. E depois você tem a formação de uma bacia SAG. Você logo depois que acaba o rifteamento, você começa a depositar esses sedimentos aí numa bacia SAG, que é uma bacia que vai ser rasa e extensa, larga, né? Então aqui ele está falando, ó, nesse estágio transicional, no estágio de bacia SAG transicional, a gente tem muita deposição de quê? De evaporitos. Em alguns casos você tem algumas entradas intermitentes, né, umas ingressões marinhas, né, que se diz, mas nem sempre. E daí depois essa bacia realmente pode se abrir, e daí o que vai acontecer? Vai ter uma ingressão marinha e essa bacia vai se tornar uma bacia marinha, beleza? Então, quando você vê assim, uma evolução desse tipo, um dos settings, né, dos principais locais que você deve lembrar é o quê? É a nossa bacia do pré-sal, né, a nossa bacia de Santos, Campos ali, que fica ali na costa sudeste do Brasil. Então eu trouxe aqui, ó, um dos modelos que foram propostos aí para a geração dessa bacia, para a formação dessa bacia. Então, nessa parte aqui, ó, de baixo, a gente tem o estágio rift, né? Então, você vê aqui que já está sendo formado um laguinho, né? É um rift interior que estava sendo formado aqui, nessa parte aqui de Gondwana, né? Então, você tem aqui um rio axial, você tem um lago, né? E você tem uma fonte termal aqui, que está vindo da astenosfera, né, na parte de baixo. Depois você tem o estágio pós-rift, que é quando se forma a nossa bacia SAG, que nesse modelo aqui está sendo mostrado como um lago raso, né? E a gente tem a drenagem aqui, fornecendo sedimentos e água aí para essa bacia rasa, que é uma bacia SAG, tá bom? Essa bacia SAG, olha, ela foi
é proposto, né, foi proposto que ela foi formada aqui, nessa região aqui, que representaria uma região entre o continente sul-americano e a África antes da separação que abriu o Pacífico Sul, aqui nessa região. Então, é proposto que foi formada aqui uma bacia SAG, inclusive que foi durante esse estágio que foram formados os carbonatos. Os carbonatos que são as rochas reservatório do nosso pré-sal, beleza? Então, tendo em vista isso aí, a gente volta aqui aos nossos itens. Aí, qual que é o item A? Apresentam comumente depósitos sedimentares fluviais lacustres. Sim, né? B. Desenvolvem-se segundo baixas taxas de subsidência. Sim, também, porque é uma bacia rasa, né, que está sendo aberta ali naquele momento e geralmente tem uma quiescência tectônica, então não vai ficar tendo falhas normais e abrindo bastante acomodação ali para ter sedimentação, né? Aí C, ocupam amplas áreas continentais. Também, né? Olha só o tamanhozão dessa bacia aqui, que estava na nossa fase SAG aí do pré-sal. Então essa tá certa. E daí a D, são largas e rasas. Sim, também. E daí a E é que sobrou, né? É a tal da excesso, da exceto. Na E tá que as bacias SAG são abundantes. Nas bacias SAG são abundantes os sedimentos marinhos profundos. Não, gente, não tem sedimentos marinhos profundos, não. Você pode ter ingressões marinhas aí nessa bacia, né? Intermitentes, não permanentes. Mas não tem sedimentos marinhos profundos, né? Senão já é uma bacia ali oceânica. Beleza? Então, essa aqui é a nossa questão incorreta.